Por que a segunda maior gestora de fundos de investimento do mundo, a Vanguard, abandonou todo aquele grupo focado no ESG? Então assista esse vídeo até o final e veja como é o começo do fim da moda ESG. Sou Paulo Pittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Eu vou comentar com vocês uma notícia recente de que a Vanguard, considerada a segunda maior gestora de fundos do mundo, atrás ele promete da BlackRock, com alguns trilhões de dólares sob gestão, e até pouco tempo fazia parte de um grupo de mais de 200 gestores pelo mundo, que se chama NZen. NZen é Net Zero Asset Managers. Foi uma maneira que um grupo criado em Glasgow fomentou para que gestores pelo mundo, esse grupo de Glasgow atua em vários segmentos a partir do conceito do ESG, do carbono zero, e o grupo de gestores forma esse NZen. A Vanguard anunciou que está se retirando desse grupo e onde, na nota oficial que ela publicou, ela diz, olha, tais iniciativas da indústria, que é a indústria que utiliza carvão, petróleo, outros tipos de energia, podem promover um diálogo construtivo, mas às vezes também podem resultar em confusão sobre as opiniões de empresas de investimento individuais, que é o caso da Vanguard. A Vanguard entrou nesse projeto acreditando que realmente todos aqueles parâmetros, aquilo que eles iriam obter e a responsabilidade deles é com o dinheiro investido dos clientes que aplicam nos fundos deles. Daria resultado. E não é o que está acontecendo. Não necessariamente as empresas que agora têm o carimbo ESG estão dando bons resultados. Isso não tem nada a ver com a questão ambiental, social, é uma questão de gestão de empresa. A questão é que muitas matérias que vocês vão encontrar por aí carimbaram que ao você aderir ao ESG, você aumentaria a lucratividade. Do nada. Não. Só você ter essa pauta aumentaria a lucratividade. Principalmente na questão da governança, uma equipe diversa, já aumenta. Então, isso é uma coisa mancomunada entre autores da academia, que produzem seus livros, seus papers, as grandes consultorias, capturam essa informação, passam a divulgar isso para as empresas que eles já prestam serviço e dizem, olha, agora eu criei uma divisão ESG, é importante, hein? Tal, isso é um rótulo importante para você. Por um certo tempo funcionou, pressionando grandes empresas a aderir a isso. O Warren Buffett, já ali por volta de 2021, começo de 2021, quando ele publicou os resultados da Berkshire Hathaway, ele disse, olha, eu não vou criar simplesmente um selo desse para fazer as coisas que a empresa aqui já cumpre de legislação ambiental, social. É só você perguntar para os 200 mil funcionários da empresa como é trabalhar na Berkshire Hathaway. Então não preciso criar um selo para isso. Né? Então a Vanguard vai nessa direção. Onde eles dizem assim, esse foi o caso nessa situação, particularmente em relação à aplicabilidade de abordagens de emissão zero aos fundos de índice amplamente diversificados e preferidos por muitos dos investidores da Vanguard. O que ela quer dizer que, particularmente em relação à aplicabilidade, no fundo ela quer dizer o seguinte, ela não vê um diferencial de rentabilidade nessas empresas. Então você pega, por exemplo, uma empresa como a Chevron, né? Só entre 2021 até o final de 2022, o ganho de quem investiu em ações da Chevron foi de mais de 40%. A ExxonMobil foi de 70%. E são empresas ligadas ao setor de óleo e gás, que são punidas por essa turma do ESG. Então, se coloca no lugar da Vanguard e fala assim, pô, eu crio fundos
que investem em conjunto de empresas, porque a grande parte dos fundos da Vanguard eles são fundos passivos que investem em índices, né, já estabelecidos, que são um conjunto de ações. Eu vou deixar de investir no setor de óleo e gás só porque tem esse pessoal fofo do ESG. Sempre, ó, e a temática do ESG, sempre que aparece uma matéria, quando eu me deparo com uma matéria no jornal, sempre colocam pessoas jovens, sorridentes, nossa, super inspiradoras e tal, e estão falando de alguma coisa e tal. Na prática, o que uma empresa como a Vanguard quer dizer é o seguinte: mas espera aí, qual é o retorno que eu posso possibilitar para os cotistas dos meus fundos? Então, o que vai se caracterizar nos próximos anos é que o convívio com as empresas, principalmente do setor energético, que usam petróleo, gás, carvão, vai continuar por muitos anos. Não dá simplesmente para trocar essa matriz energética com uma ONU que é até 2030. Isso é simplesmente uma falácia. Mas muita gente acredita. Se você ouvir quem normalmente são os ativistas climáticos, eles não são pessoas da área, eles não têm conhecimento nenhum sobre física, sobre energia, mas eles são muito motivados por aquelas fundações, por aquelas ONGs, que recebem vultosos recursos e vão dizer: não, nós vamos realmente acabar, nós vamos aqui agir a justiça climática, nós vamos e tal. Então, todo aquele pessoal não tem problema nenhum ele fazer o ativismo dele, né, pedir uma melhor utilização da energia. Só que quem realmente está ali na linha de frente produzindo energia, e aqueles que investem, vários bancos também estão saindo desse tipo de grupo, porque os bancos no primeiro momento disseram: não, eu não vou investir em novos projetos e tal dessas áreas, foram pressionados. Até que eles perceberam que eles estão perdendo milhões, realmente o barco está passando, principalmente depois que surgiu, por exemplo, guerra da Ucrânia, outras restrições que nós temos aí pelo mundo. Vão fazer o quê? Vão simplesmente parar de financiar empresas do setor de óleo e gás, porque tem alguém prometendo hidrogênio verde aqui a 5 vezes mais o custo? Não, sinto muito. O meu produto, eu não vou construir algo com um custo 5 vezes mais. Se a Alemanha quer fazer isso, se a França quer fazer isso, muito bem. Eles, que os contribuintes lá, que paguem por esse custo maior. A Índia não está nada interessada nisso. A Rússia também não. Outros países da Ásia também não. Então, essa história vai ficar restrita à Europa, alguns locais, por exemplo, ali nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é grande demais simplesmente para se tabelar todo um processo, por mais que o governo Biden queira. Tudo aquilo que ele falou, o governo Biden voltou a comprar através da Chevron, ele autorizou a Chevron a extrair petróleo da Venezuela. Vejam que há necessidade pelo combustível. Ele recusou uma série de medidas, como o gasoduto que vinha do Canadá, logo que o Biden, uma das primeiras ações do Biden, no governo Biden, o Trudeau ligou para ele pedindo para que ele não impedisse a continuação do gasoduto que iria chegar ali pela costa oeste, vindo do Canadá, mas como passava no meio de uma terra, de uma reserva ambiental, ele negou. Agora está fazendo falta, eles precisam de combustível e foram comprar daquele país que eles execraram como uma ditadura, né, com abominações ali na área de direitos humanos, mas na hora que falta petróleo para os Estados Unidos, e eles têm uma necessidade gigantesca, principalmente por causa da frota naval, toda a parte das Forças Armadas consomem milhões de barris por dia de petróleo equivalente, aí ele vai lá e compra petróleo da Venezuela, inclusive incentivando que uma empresa americana extrai o petróleo. Então é por isso que nós temos, esse é só o começo, uma empresa com o nome da Vanguard, né, que ela tem uma placa a zelar, e ela, num comunicado, ela diz: olha, isso não vai afetar o compromisso da gestora, segundo a nota que a Vanguard diz, de lidar com riscos das mudanças climáticas, e aquilo que pode representar para as pessoas. Então, ela está atenta disso. Ela não vai simplesmente fechar os olhos para investir em empresas que não seguem o mínimo do que são as regras
Nunca na engenharia, se você pegar um engenheiro do século XIX, o que ele construiu, o que ele projetou, uma locomotiva a vapor, de uma máquina que poluía, sempre a engenharia foi direcionada para ter um custo energético menor, ou seja, uma eficiência de tudo aquilo melhor e com menos poluição, com menos danos em função, seja para as pessoas que manuseavam aquelas máquinas, seja para o meio ambiente. Isso era uma questão inerente. Inerente. Ninguém em Londres, na virada do século XVIII para XIX, gostava de viver naquela atmosfera poluída, com aquela fuligem do carvão. Então não precisou de ESG no começo do século XIX para que os novos projetos de engenharia fossem utilizando filtros, fossem utilizando uma melhor eficiência para não jogar tanto particulado na atmosfera. Então vocês entendem que sempre foi uma moda, né? Isso começou com uma palestra do Kofi Annan, da ONU, na época como a maior autoridade da ONU. Ele reuniu cerca de 50 CEOs dos 50 bancos mais importantes espalhados pelo mundo, e ele jogou essa provocação. Ele já tinha recebido um material de acadêmicos de universidades importantes americanas que falavam de uma pauta que seria ambiental, social e de governança, que é o ESG. E ele provoca esses CEOs e diz assim: quando vocês vão começar a aderir a práticas como essa? E ele joga essa ideia do Environment, Social e Governance, e aquilo começou ali, com aquele grupo de 50 CEOs de bancos que acharam interessante, de repente, uma pauta da sustentabilidade, uma questão da melhor governança, compliance e tal. Só que é muito mais do que isso. Ele quer interferir em como essa empresa funciona. Ele quer interferir em como você contrata as pessoas, quer interferir em como que você treina essas pessoas, quer interferir na linguagem usada dentro das empresas. Então é uma pauta progressista travestida de uma articulação com foco ambiental, que é sempre uma estratégia progressista. Você coloca algo que... Quem não quer melhorar a qualidade do ar? Quem não quer melhorar processos do ponto de vista ambiental, uma relação social da empresa com a sociedade? Quem seria contra isso? Mas o propósito obscuro, o propósito que está dentro dessas sopa de letrinhas é muito mais do que simplesmente a questão ambiental. É um esquema, é um ardil que se utiliza para simplesmente controlar. Dado que você não consegue controlar, o progressista não consegue controlar a atividade capitalista, o espírito empreendedor, o arrojo do capitalista, então ele tenta controlar com regras, inserindo dentro da empresa, diz: olha, não seja tão ambicioso. Olha, você que está dentro da empresa, isso do lado da governança, por que você está querendo subir tão rápido na carreira? Por quê? Você vai chegar a uma diretoria, mas será que você precisa disso? Olha, compartilhe a informação, não seja alguém que está tentando obter aquela vaga que provavelmente vai surgir no próximo ano. Então, vocês entendem que eles vão socializando, um ardil socialista para diminuir o ímpeto do capital dentro das grandes corporações. E aí eles criaram o ESG com essa pegada dessa ligação ambiental, como se, voltando ao que eu coloquei aqui, como se ao longo da história da industrialização, as regras ambientais, a melhoria das condições de produção não fosse uma prática que as empresas perseguiram, os governos, os órgãos reguladores perseguiram, à medida que perceberam que rios estavam sendo poluídos, a qualidade do ar estava sendo... Filtros foram instalados, tanques de retenção de efluentes foram construídos. Tudo isso é uma realidade. As indústrias hoje, final já do século XX, poluíam em função daquilo que elas produziam. Se você pegar qualquer empresa de celulose, de cimento, empresas químicas, poluíam muito menos do que empresas de 100 anos antes. E não existia o ESG 20 anos atrás. Então vejam que é uma armação que agora a Vanguard
expõe isso. Fala assim, olha, não é verdade que necessariamente se eu investir só em empresas que têm o selinho ESG, o retorno vai ser maior. Várias dessas empresas vão se tornar ONGs, por exemplo, que vão continuar, né, com essa pauta, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não vou usar esse tipo de combustível. Tá bom, você não vai usar, você vai ficar fora do mercado, o seu produto não vai conseguir ser competitivo, agora você vai ter um nicho, sempre haverá um nicho de pessoas que dizem, não, tá bom, eu vou comprar de você para te ajudar. Então, essas empresas vão caminhar, aquelas que aderirem a esse modelo perpetuamente, não vão se tornar ONGs. Porque outras empresas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem empresas na Índia, na Rússia, na Indonésia, que não estão nem aí com esse papo desse selo. E estão construindo seus produtos, estão usando aquilo que eles têm. Na Índia, por exemplo, 75% da energia elétrica é produzida pelo carvão. Eles não vão abandonar isso até 2030, como a ONU pretende. Não vão. Simplesmente, não só pelo custo que seria, simplesmente seria inviável trocar isso. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, porque pela latitude, pela região que nós temos, pela extensão territorial, nós podemos ir ampliando a nossa matriz energética com fontes fotovoltaicas e eólicas, ainda que essas novas fontes tenham lá os seus problemas também, e para produzir tudo aquilo você tem também toda uma questão de degradação da onde você tirou o polissilício, aonde aqueles rotores eólicos estão funcionando, causando um estresse para animais, para pessoas, matando insetos, né? Mudando a direção, né, de massas de ar que estão indo para o local. Então, isso também tem um impacto ambiental. Não é porque é fotovoltaico e é eólico que não tem um impacto na natureza. Tudo que nós construirmos, até os castores que fazem aquelas barragens naturais em rios, interferem no fluxo natural do que era aquele rio. Então, tudo interfere na natureza. Então, se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, coloque seu joinha, acione o sininho para receber os novos vídeos e assistam os vídeos anteriores que eu tenho criticado sobre o ESG e não se deixem ser enganados por uma narrativa rasa, muito fofa, que eu chamo, mas que os objetivos é de muita gente ganhando dinheiro na consultoria, construindo equipamentos, vendendo livros, fazendo matérias jornalísticas, simplesmente para convencer as pessoas de que isso é uma coisa realmente é uma solução para todos os problemas aqui do século XXI na área energética, industrial, poluição social e de governança.